Graça e paz, irmãos. Está ficando cada vez mais difícil subir aqui, eu vou começar a pregar embaixo. O joelho não tem ajudado, não. Nós cantamos agora há pouco, né? Perto quero estar. E todas as vezes que eu ouço esse louvor, eu penso em Maria. Maria, que nas 3 vezes em que é citada nos evangelhos, estava aos pés do Senhor. Mesmo com toda a dificuldade que lhe era imposta pelas condições, ele estava aos pés do Senhor. E eu creio que deve ser a melhor posição de todas as que nós possamos um dia alcançar, quem sabe, né? Nós vamos estar meditando no texto que está no Evangelho de João, no capítulo 14. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 15. É um texto um pouco longo, mas nós vamos pedir ao Senhor que, assim como aconteceu com os discípulos em Emaús, o nosso coração esteja ardendo ao ouvir sobre as Escrituras, sobre a palavra do Senhor. João 14, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizeis tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Amém. Querido Deus, amado Pai, nós estamos aqui entregando o nosso coração, Senhor, nas Tuas mãos. Queremos Te pedir, ó Deus, que abra as janelas do nosso entendimento, abra os ouvidos espirituais, que muitas vezes se fecham à Tua palavra, Senhor. Faça arder em nós a Tua santa palavra, ó Deus. Nós precisamos de Ti, Senhor, nós precisamos do Teu amor, nós precisamos da Tua sabedoria neste momento. Fala, Senhor, conosco. Queremos ouvir a Tua voz, ó Deus. Que nada, Senhor, desta que é Tua serva, Pai, esteja sendo dito aqui, mas somente aquilo que vem e que provém do Teu coração.
É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Gente, deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Nós temos esse texto maravilhoso que nos mostra um momento de muita tristeza entre os discípulos. Há alguns momentos antes de Jesus ter essa revelação, dar essa revelação aos seus discípulos, ele havia dito a eles que estaria morrendo e de que maneira estaria morrendo. Quando Jesus diz, serei levantado do chão, ele estava dizendo justamente, minha morte será morte de cruz. Também Jesus, além de falar da sua própria, predizer a sua própria morte, Jesus lava os pés dos discípulos, mostrando a cada um deles como é ser servo, como é estar ao lado daquele que nós amamos, servindo, sendo generoso, sendo humilde. Também Jesus disse a Pedro que Pedro o negaria 3 vezes. Jesus também mostrou o traidor e dizendo a ele, saia daqui, mandou que ele fosse cumprir aquilo que era escrito a respeito da traição de Judas. E nesse momento, então, com o coração muito triste, aqueles homens que andaram com Jesus tanto tempo e que aprenderam a amá-lo e que aprenderam a respeitá-lo e que aprenderam a adorá-lo, se veem à frente de uma situação que eles não podem de maneira nenhuma resolver. E é então que Jesus, de maneira doce, de maneira sublime, diz aos seus discípulos, não se turbe o vosso coração. Não estejais aflito por coisa alguma, pois eu vou para o Pai. E indo para o Pai, eu vou preparar para vocês um lugar, para quando eu voltar, eu possa levá-los comigo, onde eu estiver. E às vezes a gente fica pensando assim, né? Quando Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas, e eu estou indo para lá, para arrumar um lugar para vocês. Aí a gente imagina um grande condomínio, né? Cheio de quartinhos, e Jesus, um construtor de paredes, de lugares onde geograficamente nós estaríamos sendo levados. Quando que Jesus está dizendo ali, olha, neste momento de morte, neste momento de sacrifício, é que eu vou estar preparando o lugar para vocês. É neste momento em que eu estarei colocando a minha vida em favor de vocês e que eu, ressuscitando, estarei ao lado do Pai, esperando por vocês no lugar que já está destinado a vocês desde a eternidade. Um lugar que está preparado para nós desde a eternidade. Você consegue pensar nisso? Você consegue pensar que essa promessa de Deus para nós é a mais importante de nossa vida? De que não interessam as circunstâncias, não importa aquilo que você estiver vivendo, não se turbe o vosso coração. Porque o que importa é para onde nós iremos. E aí Jesus dizendo que ia para um caminho que eles não poderiam ir, Tomé sempre, né? Tomé diz assim, Senhor, não sabemos para onde vais.
Como saber o caminho? Como continuar seguindo a Ti se nós não sabemos o caminho? E Jesus, com toda a paciência que Ele era peculiar, diz a Tomé o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus não diz para eles: olha, eu sou um dos caminhos que você pode seguir. Jesus não diz: eu sou qualquer caminho e por qualquer caminho você chegará a Deus. Jesus diz: eu sou o caminho. Um caminho que, se nós nos desviarmos dele, nós podemos estar perdidos para sempre. Se você imaginar você numa floresta seguindo uma trilha, e uma floresta densa, cheia de perigos, cheia de sombras, cheia de possibilidades de inimigos estarem te atacando, você caminha pela trilha, você vai seguro e confiante, porque aquela trilha foi aberta por alguém. Alguém que já conhecia o caminho. E se você se desvia daquela trilha, e se você se embrenha naquela floresta, se você acha que vai encontrar um atalho para encontrar o caminho de volta, talvez você não volte nunca mais. Assim é o caminho de Jesus. Assim é o caminho que é Jesus. Quando nós nos afastamos de Jesus, quando nós nos perdemos dele, porque ele não nos perde, somos nós que o perdemos. Quando nós perdemos a Jesus, talvez nós tenhamos que enfrentar dores e sofrimentos e levar a nossa procura por ele a um grau absurdo de dor. E talvez nós não o encontremos mais, porque nós não saberemos por onde voltar. Mas Jesus também diz que ele é a verdade, e a verdade revelada pelo Pai. É a única verdade. Em Jesus não há engano, em Jesus não há dúvidas. Em Jesus não há desconfiança. Em Jesus não há mentiras. Nós vemos tantas e tantas e tantas pessoas hoje em dia procurando essa verdade em tantos lugares. Procurando essa verdade, muitas vezes no fundo até de sua própria existência. Nós vemos pessoas procurando essa verdade em lugares onde são oferecidas mentiras. Mas Jesus é a única e absoluta verdade. E ele também diz que ele é a vida. É a única vida que nós podemos ter. Porque se nós não estivermos em Jesus, nós não temos vida. Nós temos morte. E morte eterna. De repente, Filipe diz assim para Jesus, porque Jesus havia dito que apenas através dele, que é o caminho, se chegariam ao Pai. E Jesus estava dizendo para aqueles discípulos: apenas se me seguirem, apenas se entenderem que eu sou o caminho, a verdade e a vida, você vai chegar ao Pai. E aí Filipe quer um atalho, né? Filipe diz assim: então mostra-nos o Pai. E aí é muito triste isso, porque o próprio Senhor Jesus o admoesta, o próprio Senhor Jesus cobra dele o seguinte: olha,
Vocês estão comigo há tanto tempo. Vocês estão comigo há 3 anos. Vocês me veem. Vocês dormem com Deus. Vocês ouvem a Deus. Vocês riem com Deus. E vocês não entendem que eu sou Deus. Vocês não creem que eu sou Deus. Vocês não conhecem a mim. E por não conhecerem a mim, não conhecem o Pai. E aí há uma tristeza muito grande nisso, porque nós podemos olhar para a nossa própria vida e perceber que, apesar de crermos em Deus, em Jesus, nós não o conhecemos. Nós cremos sem conhecer. E quando nós não conhecemos, nós não temos como reconhecer. Como é que eu posso reconhecer a Deus que age na minha vida? Como é que eu posso reconhecer a Deus que age na vida daquele que eu amo e que está sofrendo, por quem eu oro muitas vezes? Como é que eu posso reconhecer o agir de Deus se eu não o conheço? Conhecer a Jesus, para aqueles homens, era encontrar uma pessoa que eles achavam que era o Salvador terreno. Aquele que iria tirá-los do sofrimento, da escravidão, do jugo daquele povo romano que estava a subjugá-los. Eles achavam que eles conheciam a Jesus assim. E eles somente vieram a conhecer verdadeiramente a Jesus após a ressurreição de Jesus. Glória, louvado seja o Senhor, porque nós não precisamos passar por isso. Nós já conhecemos a um Jesus que morreu na cruz por nós e que ressuscitou. Nós já sabemos o que ele fez por nós. Nós já reconhecemos o que ele representa na nossa vida. Aqueles homens não. Aqueles homens precisaram de um chacoalhão do próprio Senhor Jesus, que dizia para eles: crê em mim, porque crendo em mim, vocês crerão no Pai. Vejam a mim, porque vendo a mim, vocês verão o Pai. Ouçam a mim, porque ouvindo a mim, vocês ouvirão ao Pai. E aí Jesus continua para fortalecer aqueles a quem ele estava ali dando um chacoalhão, para fortalecer a fé daqueles que o ouviam. Jesus diz o seguinte: vocês não têm visto as obras que eu faço. Quando nós ouvimos falar das obras de Jesus, muitas vezes nós pensamos nos seus prodígios, nos seus sinais, nas maravilhas que ele tanto fez. Mas a principal de todas as obras é a obra da redenção. Era a obra que ele estava ali ainda entre os seus, iniciando, inaugurando o tempo da graça. E aí ele diz o seguinte: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus está dizendo para mim e para você: olha, se você acha que as minhas obras foram grandiosas, aquilo que você pode fazer pode ser maior ainda. Aí a gente pensa, imagina, né? Como é que nós vamos conseguir levantar mortos, curar a cegueira, curar a lepra, curar aqueles que precisaram dele e que foram obras do seu milagre. Desculpa, milagres da sua obra.
Como que nós faremos isso? Porque não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é que ele estava indo para o Pai. E estando no Pai, ele estaria nos ajudando a fazer aquilo que era a sua principal obra, a obra da redenção. É isso que nós faremos maiores. É isso maior. É isso que nós faremos em grandiosidade. Por quê? Porque o Senhor Jesus estava restrito a uma localidade, a uma comunidade. Há pessoas que estavam ali próximos a Ele, que passaram por Ele, por onde Ele passou. Mas a obra que Ele está dizendo para nós é a obra que irá até os confins da terra. É a obra que estará sendo vista e ouvida por todos aqueles que ouvirão o Evangelho da salvação. Em nós, foi naqueles homens que Jesus disse, minha obra será maior. Mas ele disse que todo aquele que crê, também poderia fazer. E é isso que nós, como igreja, temos nas nossas mãos, como obrigação, como missão, para realmente poder dizermos, nós fizemos aquilo que Jesus destinou para nós. Por nossas palavras, por nossa pregação, por nossa evangelização, por nossa vida, pessoas estão aceitando a Jesus. E a obra da redenção toma um volume muito maior do que nós podemos imaginar. Quando você divulga um texto bíblico pela sua rede social, quando você se coloca na sua rede social como seguidor de Jesus, como aquele que crê, e como aquele que entende o que crê, e conhece ao Pai, você estará falando para as pessoas que estarão vendo e lendo que Jesus o salvou e que vão querer também. Está nas nossas mãos sairmos daqui e não nos esquecermos das palavras que deveriam ter ardido no nosso coração. Está em nossas mãos sairmos daqui e pregarmos o Evangelho da cruz. Porque não há outro. Não há Evangelho da prosperidade. Me desculpa se você um dia creu nisso, porque se você está aqui, você não deve crer. Não há Evangelho que possa te levar a ter uma vida próspera financeiramente. Não há Evangelho que te faça ser melhor do que o outro, porque o Evangelho que nós conhecemos, o Evangelho que o Senhor Jesus nos deixou, é o Evangelho da humildade. É o Evangelho daquele que sabe que vai sofrer as dores de seguir a Jesus. Nós estamos vivendo tempos agora, tempos de grande perseguição já, na nossa igreja. Nossa igreja como corpo de Cristo, não como igreja denominacional. A igreja do Senhor Jesus já vive hoje grandes perseguições, e não muito longe, aqui no nosso país. Existe hoje uma lei que impede que nos condomínios possam ser realizados cultos, sejam de oração, sejam do que for. Não é mais possível. Se você mora em apartamento, saiba disso, que o seu vizinho pode te denunciar. Há uma lei que impede que nós possamos cultuar e adorar ao nosso Deus dentro dos nossos lares, se isso incomodar o nosso vizinho.
são tempos de perseguição. E o Senhor Jesus disse para que nós nos preparássemos para isso. As obras que serão maiores do que Jesus, não os seus milagres. Até porque os milagres todos foram necessários para que ele fosse reconhecido como Messias. E nós não seremos nunca reconhecidos como Messias. Então, obras de milagres nós não faremos. É claro que é possível curar através de Deus e da oração. É claro que todos nós podemos orar em favor de alguém e aquela pessoa ser curada se for o desejo do Pai. Mas milagres iguais aos que Jesus promoveu nós não faremos. Mas a obra que ele diz aqui é a obra da redenção. Então, que sejamos preparados para esse tempo de perseguição, onde nós teremos que continuar pregando, orando, evangelizando, saindo às ruas, clamando ao Senhor pelas vidas que não foram alcançadas ainda. É a nossa obrigação como cristão. É a nossa obrigação para aquele que é o único caminho, que é a verdade e que é a vida. Que nossa vida seja uma vida voltada a seguir esse caminho, a crer nessa verdade e a receber, consequentemente, a vida que ele nos oferece. Eu espero, em nome de Jesus, que cada um que aqui está tenha a consciência do que é verdadeiramente ser um cristão. Nós não podemos buscar uma vida que seja sem dor, sem problemas financeiros. Isso tudo vai fazer parte sempre da nossa transformação. Quando passamos pelas provações, melhoramos. Quando passamos pelas provações com dignidade, melhoramos mais ainda. Mas quando passamos pelas provações, tendo a certeza de que o Senhor está ao nosso lado, nós temos paz. E que nós possamos todos viver em paz, e com a paz que é dele, somente dele. Amém? Eu quero desejar a todos os pais que aqui estão um feliz Dia dos Pais, que já está terminando. Sejam todos muito abençoados. Sejam todos exemplo, né, do que é ser um pai, tendo a grandiosidade do Pai maior, que é o nosso Deus, para que nós possamos seguir em amor, em verdade, e fazendo com que os nossos filhos sigam esse mesmo caminho, caminho que é um caminho de paz, que é um caminho de amor. Amém? Mas quem vem? Vem? A Andréia? Graça e paz, irmãos. A gente vai fazer uma pequena homenagem agora para os nossos pais. Como a gente tem pouco pais aqui, né? Eu vou pedir para os pais que estão aqui presentes que venham aqui à frente, por favor.